Pode começar, doutora. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. E eu estou muito feliz de estar aqui, fazer atividade com as ligas. É o xodó da SOPERJ, xodó dessa diretoria, porque a gente vê, né, futuros médicos, quem sabe futuros pediatras, e, sobretudo, acadêmicos de medicina que se interessam pela pesquisa, que se interessam de ir além do conteúdo da graduação, do conteúdo didático apenas para fazer as provas ou para o seu dia a dia, para quem já está fazendo suas práticas. Então, se a gente conseguir colocar para vocês assim o vírusinho da pesquisa, né? A ideia, né, de vocês gostarem de pesquisar, de se aprofundar em temas, isso é muito bacana. E eu fico, né, hoje eu estava vendo a doutora Margarete Dalcomo, uma pneumologista, e lá da Fiocruz, ela falando, né, que os benefícios indiretos da pandemia, né? Eu acho que o benefício indireto foi essa questão de como a gente valoriza a pesquisa científica, o quanto que a ciência é importante, o quanto que trabalhos de qualidade fazem a diferença, né, no controle de uma doença, enquanto que a disseminação de informação de qualidade é importante. Então, assim, o estudante de medicina, ao ver todas essas informações passando, né, ele tem que estar ligado, ele tem que saber o passo a passo de uma pesquisa, o quanto que dá o trabalho e o quanto que é bacana você ver o seu trabalho sendo publicado, sendo apresentado e contribuindo para a ciência de uma maneira geral e para a medicina de uma maneira geral e para a prática clínica de uma maneira geral. Eu tenho certeza que os trabalhos que vocês desenvolvem na graduação ficam marcados para vocês eternamente. Para vocês terem uma ideia, um concurso de docente, né, até para entrar na universidade, na Estácio, por exemplo, eu coloquei lá no meu currículo meu trabalhinho lá premiado que eu tive lá quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Isso aí eu faço questão de colocar no meu currículo em todos os lugares que eu entro para fazer uma prova. Então, isso aí é muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu também estou muito feliz de estar aqui com duas professoras, que são, além de professoras, são amigas, colegas, professoras médicas, pediatras e amigas, né? Então, eu adoro trabalhar com a Elizabeth, adoro trabalhar com a Patrícia, são amigas queridas e professoras muito competentes. E a outra minha grande alegria é estar aqui com os meus alunos queridos. O que eles vão apresentar hoje aqui, um trabalho lindo, maravilhoso, muito bem cuidado, muito bem elaborado, e que faz parte do grupo, né, da disciplina de Seminário Integrado 5 da graduação da Estácio. Eles estão representando aqui lindamente o grupo todo, e eu vou passar agora a palavra para a professora Elizabeth para fazer a apresentação. E eu tenho certeza que quem está aqui vai aproveitar bastante e aprender bastante também. Estou muito orgulhosa e tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes também na apresentação deles e vão poder fazer perguntas depois para a professora Patrícia, que ela vai complementar aí a apresentação. Bom? Então, boa noite a todos e obrigada por terem aceito o convite e por estarem aqui. Boa noite, gente. É um prazer enorme, enorme. Eu sou presidente do GT de Ligas e essa proposta é uma proposta, como a Kátia falou, a gente fica bastante feliz, mobilizado, porque a gente quer ver vocês empolgados e desenvolvendo a ciência e a gente, nosso papel estimular isso. Então, muito contente com essa proposta. Eu vou contar para vocês que isso foi uma coisa que eu bolei assim, a gente podia, né, fazer para a Caixa. E a Caixa tem isso, ela compra as ideias legais, né? Então, eu disse, vamos fazer uma coisa assim, a gente
chama os alunos de trabalhos relacionados com a pediatria, vamos botar, e aí a gente convida um especialista para discutir com a gente, que é uma oportunidade da gente aprofundar esse conhecimento, né? E discutir bem a fundo isso que a gente desenvolveu na disciplina. Eu acho que é bastante proveitoso como um todo, e eu gostaria, então, de agradecer imensamente a professora Patrícia Barreto, que é um prazer, agradecer muito ela ter aceito o convite. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito essa noite, e então eu quero passar a palavra para os meninos, depois eu passo para a professora Patrícia, né? A professora Kátia, comentar que ela é a orientadora desse trabalho, e abrir para o pessoal colocar no chat as perguntas, ou falar aqui no microfone, fiquem à vontade, mas eu quero muitas perguntas, porque esse é um tema bastante interessante e que dá margem a muitas dúvidas, né? A gente está vivendo aí uma situação de uma doença nova, que cada hora tem uma novidade. Eu estava hoje conversando com meus alunos que eu soube mais uma coisa em relação à Covid que eu não sabia. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas eu li hoje casos de distúrbios neuropsiquiátricos como sequela de Covid, esquizofrenia, assim, quadros esquizofreniformes desencadeados pelo vírus, que entra lá pelo nervo olfatório, vai lá dentro do cérebro e faz um estrago também na esfera da psiquiatria. Eu não sei se vocês já sabiam isso. Então, o que eu quero dizer, cada hora a gente sabe uma novidade, a gente sabe uma coisa nova, né? E isso, essas discussões são sempre riquíssimas para o nosso dia a dia, para o nosso aprofundamento. Então, muito... Tem alguém que deixou o microfone aberto. Pode fechar o microfone, por favor? Já fechei o microfone. Obrigada. Muito feliz da gente poder desencadear essa cascata de aprendizado, de informações, e trazer os alunos para mostrar o que eles produzem e conversar com quem entende do assunto. Então, a gente pretende fazer isso ainda por muito tempo. Então, foi uma ideia que surgiu, a Kátia comprou a ideia, e eu faço isso com um prazer enorme, porque sei que ela também fica feliz com isso, e vamos aproveitar a noite, tá? Então, vou passar para os alunos e depois passo para a professora Patrícia para ela fazer os comentários, ela falar o que ela julgar pertinente, que vai nos acrescentar, e depois vocês encham ela de pergunta, por favor, aproveitem, tá bom? Quem vai falar agora? É a Carol? Quem vai abrir? Podem abrir. Então, só vou pedir só para a gente procurar fazer em 15, 20 minutos, né, para não ficar muito extenso, e assim, evitar passar muito, para a gente poder dar tempo para a professora Patrícia falar, e depois a gente, espero, tenhamos muitas perguntas no chat para a gente trocar aqui, tá bom? Deve durar em média 20 minutos, professora. 15 é muito pouco. Não, tudo Mas bem. A gente consegue. Pode ser 20, pode ser. Beleza. Espelhar, não está aparecendo ainda para mim, não, mas ele já vai espelhar. Posso projetar aqui? Pode ficar à vontade. Pode sim. Deixa eu só citar o nome dos alunos que vão apresentar, que é Ana Carolina Mourão Passos, Antônio Vitor Souza Lopes e Marcos Vinícius Verli Dias. São os nossos alunos queridos que vão fazer a apresentação hoje.
Antônio, você consegue assumir? Vou assumir aqui, tá? Acho que foi aqui, vê se está passando aí. Tá passando sim. Tá. Então tá certinho, pode começar? Pode. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio e irei dar início à apresentação do trabalho. A relação entre a BCG e a resposta imune ao SARS-CoV-2. A BCG, que significa bacilo de Calmette-Guerin, foi criada entre 1906 a 1919 por Leon Calmette e Jean Guerin, dando origem ao nome. É uma vacina atenuada de origem bovina. E o que isso quer dizer? É aquela em que o agente infeccioso se encontra ativo, porém sem a capacidade de produzir a doença. Ela protege contra as formas graves da tuberculose, como meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Ela foi aplicada pela primeira vez em 1921, na França, em um recém-nascido cuja mãe apresentava tuberculose. A criança não desenvolveu doença e não foram observados efeitos adversos. Com os resultados favoráveis obtidos, a partir de 1948, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, orientaram a realização de campanhas de vacinação em todo o mundo. Entre 1948 e 1974, a OMS contabiliza que foram vacinadas 1,5 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, a vacinação com BCG foi incorporada ao Programa Ampliado de Vacinação em 1974. E dados do Programa Nacional de Imunização mostram que a cobertura vacinal da BCG alcança 85% dos recém-nascidos. Já no mundo, estima-se que aproximadamente 100 milhões de crianças recebam a vacina a cada ano. Por questão de curiosidade, no Brasil a gente tem o dia da vacina BCG, que é 1º de julho. BCG vezes Covid-19. Só relembrando que a doença provocada pelo coronavírus é oficialmente conhecida como Covid-19, um vírus que dissemina de pessoas para pessoas por gotículas respiratórias ou contato. Os casos inicialmente foram registrados na China, na cidade de Wuhan, e hoje está espalhado por todo o mundo, onde até o momento são 4,3 milhões de óbitos. Estudos recentes têm demonstrado uma associação inversa entre a vacinação BCG, a incidência e a taxa de mortalidade de Covid-19. A BCG demonstrou ajudar a evitar o SARS-CoV-2 por meio de uma resposta imune inata, que é benéfica contra vírus respiratórios semelhantes. O objetivo do nosso trabalho é apresentar uma revisão dos principais estudos publicados na literatura sobre a proteção que a vacina BCG gera sobre o Covid-19, analisando o impacto da mesma na prevenção e redução das consequências da Covid-19. O objetivo das pesquisas: imunização, proteção contra a Covid-19, reaplicação, avaliar se o reforço da BCG é válido e seguro, e o controle, combater o SARS-CoV-2 de uma forma global. Metodologia. O presente trabalho trata-se de uma revisão quantitativa de literatura acerca da relação entre BCG e a resposta imune ao SARS-CoV-2. Foram utilizados dados do PubMed, Cielo e Google Acadêmico, considerando publicações a partir de 2019. A pesquisa na literatura resultou em um total de 11 artigos. Desses, 3 foram excluídos por data de publicação, sendo anterior ao início da pandemia, e por não ter foco na Covid-19, mas sim em outras infecções virais. Foram pesquisados trabalhos nos idiomas inglês e português, utilizando os descritores Covid-19, BCG Vaccination, Innate Immunity, Trained Immunity e Viral Infection. Boa noite a todos, meu nome é Marcos e darei prosseguimento à apresentação. Mas antes de tudo, para ficar uma forma mais didática, os artigos e os estudos apresentados aqui, eles foram, digamos assim, organizados em forma ascendente para nível de evidência científica, ou seja, iniciamos por um teste in vitro e finalizaremos com um ensaio clínico randomizado. Nesse estudo, a tradução do título seria algo como a forte homologia entre a proteína de envelope SARS-CoV-2
e o antígeno para Mycobacterium permitiria rápido diagnósticos de infecções micobacterianas e poderia providenciar imunidade específica anti-SARS-CoV-2 através de vacina BCG. O desenho desse estudo, ele é um teste in vitro, ele foi realizado nos Estados Unidos da América e publicado em agosto de 2020. Uma imagem interessante desse estudo é essa que está à mostra para vocês. Ela é subdividida em 6 partes, letradas de A a F, no que a letra A mostra um tecido infectado por Mycobacterium bovis, na coloração de Ziehl-Neelsen, ou seja, bacilo álcool-ácido resistente. Na letra B, mostra a alta imunorreatividade que o anticorpo para envelope viral de SARS-CoV-2 tem com um Mycobacterium bovis. Já na C, não observada essa forte imunorreatividade, ou seja, essa homologia, digamos assim, entre o Mycobacterium bovis e anticorpos para membrana de SARS-CoV-2 na C e anticorpos para espícula de Covid-19 em bactérias com bactérias Mycobacterium bovis. Já na letra E, novamente, nós observamos uma certa imunorreatividade entre anticorpos para envelope viral de SARS-CoV-2 e uma outra cepa, digamos assim, de Mycobacterium, que é a MAI, que é a Mycobacterium avium intracellular, que é das aves, né? E, por fim, na letra F, não foi observado imunorreatividade entre anticorpos para envelope viral de Covid-19, de SARS-CoV-2, e bactérias gram-positivas. E esse estudo concluiu que, em 100% dos casos, houve imunorreatividade entre anticorpos para envelope viral de SARS-CoV-2 e as cepas de Mycobacterium. Nesse próximo estudo, a tradução seria algo como imunidade treinada induzida por BCG. Poderia oferecer proteção contra o Covid-19? O desenho desse estudo ele é uma opinião de especialistas, foi realizado na Irlanda e publicado em maio de 2020. Antes de tudo, lembrando aquela diferença canônica, né, entre imunidade inata e adaptativa. Lembrando que a adaptativa ela gera células de memória e a inata não gera tais células. Mas o que seria essa imunidade inata treinada, do qual o estudo fala? Ela seria, como se diz, observando essa imagem à direita, esse estudo sugere que através da vacinação por BCG, as células-tronco mieloides, células essas que darão origem às células da imunidade inata como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, monócitos, eles seriam modificadas através de reprogramação metabólica, fazendo com que enzimas epigenéticas atuassem no material genético dessas células-tronco, dessa forma, treinando e refinando a resposta de novas células geradas a uma infecção posterior, como podemos observar no gráfico à esquerda. Essas mudanças elas desaparecem apenas parcialmente após a remoção do estímulo, o que permite a expressão muito rápida e intensificada após o encontro com o patógeno secundário, levando à proteção heteróloga contra esse patógeno em uma infecção posterior. Nesse próximo artigo, a tradução seria algo como: a BCG seria um trunfo para prevenir a infecção e a gravidade, a severidade da pandemia do Covid-19? O desenho desse estudo é uma revisão bibliográfica realizada na Índia e publicada em julho de 2020. Nessa imagem, observamos duas tabelas. A tabela número 1, ela apresenta 64 países que não possuem a cobertura por BCG, enquanto que a tabela 2 apresenta 167 países que possuem cobertura por BCG. Observando os quadrados vermelhos à esquerda, nós temos a porcentagem de mortes por Covid, e os quadrados vermelhos à direita, a taxa de recuperação nesses países. Comparando rapidamente a tabela 1 com a tabela 2, observamos que os países que têm a cobertura vacinal para BCG, eles possuem quase que a metade da porcentagem de mortes, ou seja, de 8% em países sem a cobertura para 4,8% em países com a cobertura, enquanto que a taxa de recuperação nos países com cobertura vacinal para BCG, ele é 10% maior comparado aos países sem a BCG, como cobertura vacinal. Nesse próximo estudo, nós temos a seguinte tradução: a vacinação BCG e a mortalidade por Covid-19 através de 173 países, um estudo ecológico. O próprio título já fala, o desenho é um estudo ecológico, realizado no Japão, publicado em agosto de 2020.
Nessa imagem, o eixo vertical, o eixo Y, ele está relacionado à mortalidade. E o eixo horizontal, o eixo X, ele está relacionado à porcentagem de idosos nesses países. Cada país ele é representado por uma esfera e por uma sigla de 3 letras. No caso, as esferas escuras são os países que têm a cobertura vacinal por BCG. E as esferas vermelhas, os coloridos em vermelho, são os países que não possuem essa cobertura por BCG. Uma coisa que podemos, digamos assim, vamos comparar, pegando 3 países das esferas vermelhas, como Estados Unidos, França e Itália, e comparando a países com a mesma porcentagem de idosos, só que países com a cobertura vacinal para BCG, como Rússia, Singapura e Japão, observamos que há digamos assim, comparativamente, uma mortalidade um pouco maior em países que não possuem tal cobertura BCG, ou BCG, né? O próximo estudo, a tradução seria algo como a tuberculose e o Covid-19 de uma perspectiva clínica, uma revisão sistemática. O próprio título já fala, o desenho desse estudo é uma revisão sistemática sem meta-análise, foi realizado na Turquia e publicado em dezembro de 2020. Aqui, de certa forma, mostra o organograma de como foi realizada essa revisão sistemática. Os pesquisadores começaram com 1.914 estudos, mais 9. Desses, foram retirados os duplicados. Desses duplicados, eles foram analisados e 11 se tornaram elegíveis. Desses 11 elegíveis, alguns foram removidos por design errado, o desenho do estudo estava errado, o texto incompleto ou simplesmente não batia com os objetivos da pesquisa. E desses 11, 5 foram inclusos numa análise, uma síntese quantitativa. O que esse estudo concluiu, essa síntese quantitativa concluiu, é que pacientes que têm tuberculose infectados por COVID, eles têm uma maior probabilidade, digamos assim, qual é a palavra? Eles teriam uma chance maior, a morbidade deles, entre aspas. A tuberculose, ela seria pior em pacientes com COVID-19 do que outras comorbidades, como pressão alta, DPOC e doenças coronarianas agudas. E também ele realça, né, uma segunda conclusão desse estudo, é que países que possuem a baixa cobertura vacinal, ou quase nenhuma, né, o BCG, eles apresentam um maior número de desfechos negativos, desfechos como morte, no caso. Esse próximo estudo, a tradução seria algo como o uso da vacina de BCG como medida preventiva em profissionais da saúde com Covid-19. O desenho desse estudo é um estudo de ensaio clínico randomizado. Ele está sendo realizado no Brasil e a data de início dele foi em dezembro de 2020. Como ele é um estudo experimental, ele tem um grupo de intervenção e um grupo de controle. O grupo de intervenção receberá BCG e o grupo de controle seria, no caso, placebos. É um total de 1.000 profissionais da saúde e o objetivo principal é a comparação da incidência de COVID e suas formas severas entre os indivíduos vacinados por BCG e não vacinados por BCG. Ele é executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em apoio com a UFRJ, a UERJ, o Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, e ele é coordenado pela doutora Fernanda Mello, com qual tivemos o prazer de ter uma palestra sobre tal assunto. Aguardamos ansiosamente o resultado desse estudo. E, por fim, a nível de curiosidade, né, esse aqui é um site americano chamado Clinical Trials, onde são cadastrados e acompanhados diversos ensaios clínicos sobre vários temas ao redor do mundo. E o nosso, digamos assim, o nosso estudo carioca, que está sublinhado em azul, ele aparece aí também. Agora eu passo a palavra para a Ana. Boa noite, tá me escutando? Estamos sim, Ana. Então, eu sou a Ana, vou dar continuidade à nossa apresentação. E como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que foi tirado de um estudo ecológico, nós vemos que os países que estão representados em azul são os países que têm o programa de vacinação da BCG ativos, enquanto os de vermelho, que estão representados em vermelho, são os países que não têm o programa de vacinação da BCG ativo. E quando a gente repara nesse gráfico, né, é fácil notar que há um maior número, né, maior índice de mortalidade nos países que não têm o programa da BCG ativo, além de maior taxa de contaminação.
Isso deixa claro para a gente, mais uma vez, que existe sim uma relação entre a BCG e Covid, mas um dos problemas é que vários estudos que falam da relação entre BCG e Covid são estudos ecológicos, como esse que eu acabei de citar. E a maioria do problema desses estudos são que eles têm vários fatores de confundimento. Como assim? Nesses estudos não foram levados em consideração a idade média populacional das pessoas. A gente já sabe que idosos têm maior suscetibilidade, né? Tem maior suscetibilidade, não, são grupos de risco, falei errado, desculpa. E, além disso, também foram ignoradas comorbidades, por exemplo, hipertensão, diabetes, que a gente também sabe que são fatores de risco. Foram ignorados fatores genéticos, hábitos como de fumar, sedentarismo. Os fatores genéticos a gente ainda não sabe exatamente quais são, mas tem gente que fala que tem a ver com grupo sanguíneo, tem com o receptor da angiotensina, enfim. Também foi ignorado nesses estudos o tipo de isolamento. Cada país teve seu tipo de isolamento vertical, horizontal, a temporalidade também foi ignorada, ou seja, os países foram comparados em lugares diferentes da famosa onda epidemiológica, né, que está toda hora em televisão, e a densidade populacional também foi ignorada, foi levado em consideração apenas o número bruto. Como o Marcos mesmo já falou, a vacina BCG ela induz uma imunidade heteróloga não específica contra o SARS-CoV-2. Essa imunidade se dá devido a uma compatibilidade dos aminoácidos presentes em várias espécies de micobactéria e do envelope viral do SARS-CoV-2. A vacina BCG ela vai produzir uma imunidade inata exatamente contra esses aminoácidos que eu acabei de falar que estão presentes no envelope. Isso vai deixar o nosso corpo, né, mais efetivo no combate do Covid. Existem vários estudos. A gente selecionou alguns, e esse aí, ele está representado no boneco de baixo, a pessoa que tomou a vacina BCG e de cima que não tomou. E isso só é mais um estudo que comprova o que o Marcos mesmo falou da mudança epigenética, né? Da imunidade inata treinada. Está representado aqui em amarelo o monócito, que a gente sabe que faz parte da imunidade inata. E ele, do indivíduo que tomou a vacina BCG, ele está tendo uma produção exacerbada do IL-1 beta. E com isso, com essa exacerbação dessa citocina, o nosso corpo vai estar mais preparado para o combate do Covid-19. E eu esqueci de falar uma coisa, que além disso, a gente vai ter um ganho indireto com isso. Por quê? Porque se o nosso corpo vai estar mais preparado, a gente vai acabar diminuindo a viremia, né? A nossa quantidade de vírus no corpo. Então, se a gente tem uma menor viremia, a gente vai diminuir a transmissão do vírus para outras pessoas. E como um ganho direto, a gente vai diminuir a incidência também na população. O Antônio já explicou lá na frente, né, que a BCG é uma vacina bem antiga, então a gente já tem bastante estudo sobre ela, a gente já tem bastante confiança sobre ela também. E a gente já sabe que ela tem uma validade. E esse estudo fala exatamente sobre isso pra gente. A gente sabe que a validade da BCG é em média 10 a 15 anos, e depois disso a sua eficácia começa a diminuir. Nessa tabela aqui, que foi um estudo feito em Israel, a tabela da esquerda são pessoas que foram vacinadas com a vacina BCG e da direita não foram. Esse estudo foi possível porque o país em questão tirou da vacina, do calendário vacinal a BCG como obrigação. Então, pessoas que nasceram depois de 1982, elas não tomaram a vacina e antes tomavam. E quando a gente repara nessas duas colunas, a gente vê que não teve diferença na mortalidade, na contaminação do Covid. Então, você pensa, a pessoa que tomou a vacina BCG e a que não tomou, não teve a diferença? Sim, realmente não teve. E isso só comprova pra gente que a BCG ela tem uma validade. Por quê? Porque esse estudo foi feito em 2020, as pessoas foram vacinadas bem assim que nasce, né? Então deve ter cerca de 40, 50 anos que essas pessoas se vacinaram. Então deixa claro pra gente que a BCG tem uma validade. Por isso que depois de um tempo, ela não ajuda mais no combate contra o Covid, né? E segue o questionamento que a maioria das pesquisas estão em busca dessa resposta, que seria, será que vale a pena revacinar as pessoas, principalmente idosos,
com a BCG, porque depois já não teriam mais o efeito relacionado ao Covid. E a gente sabe, né, que a gente ainda não tem certeza de muitas coisas, mas uma certeza que a gente tem é que existe sim uma relação e que devemos continuar estudando. Hoje, no estado do Rio, foram dadas, né, continuam sendo dadas, principalmente essas 4 vacinas que eu botei nessa tabela, a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e a Janssen. Essas vacinas, todas elas, cada um disso de uma forma, a AstraZeneca e a Janssen, elas por adenovírus, a Coronavac por um vírus inativado e a Pfizer por RNA, mensageiro, né, do vírus, elas vão ativar a imunidade adaptativa do nosso corpo, produzindo células de memória e anticorpos e isso. E a gente sabe que cada uma tem uma eficácia, né? Essa eficácia está tendo uma briga, né, de política, várias coisas, mas eu peguei esses dados do site do governo brasileiro mesmo, porque cada lugar fala um número, mas é essa média, a gente nunca sabe qual é o número exato. E a gente também sabe que hoje já é uma realidade, né, no cenário brasileiro, aqui no Rio, restringindo ao Rio, a terceira dose, principalmente da Coronavac, porque já foi comprovado que depois de 6 meses, ela tem uma queda muito grande da sua eficácia, Mas eu andei fazendo várias pesquisas sobre a terceira dose, até o FDA mesmo fala que a gente não sabe ainda vacinas. Aqui, estamos escutando ainda? Acredito que sim, vou continuar. Estamos sim, pode continuar. Agora voltou. Porque meu computador travou. A gente ainda não sabe, a gente não sabe não, quer dizer, a FDA falou mesmo que não sabe ainda se é necessário dar a terceira dose de todas as vacinas. Por quê? Porque a gente ainda não sabe ainda quantificar em cada indivíduo a eficácia da vacina. Como assim? A vacina ela vai produzir, né, vai induzir produção de anticorpos, mas não só isso. Então, por isso que não adianta a gente medir apenas o IgG. Então, a gente não sabe ainda a eficácia real de cada vacina nos indivíduos, porque às vezes eu posso ter um IgG maior de uma pessoa e essa outra pessoa que tem IgG menor que eu está mais protegida que eu. Então, ainda não se sabe realmente se vai precisar ter uma terceira dose de todas as vacinas. No Rio, vão dar, sim, para as pessoas que tomaram Coronavac, porque já saíram estudos que sua eficácia diminui bastante. Vou te passar aqui. Travou de novo. Passou? Acho que passou, né? Passou sim, Ana. Então, o nosso grupo conversou e concluiu que vale a pena a gente continuar as pesquisas, porque como o Marcos disse, a BCG ela vai induzir uma imunidade inata treinada. E essas vacinas elas vão induzir uma imunidade adaptativa, ou seja, a gente vai ter um efeito somatório dessas imunidades. E a gente ainda não sabe a real eficácia de cada vacina, principalmente a longo prazo. Então, a BCG é uma vacina segura, é uma vacina que todos já conhecem, é segura para dar em idosos. Então, vale a pena, sim, continuar as pesquisas por esse motivo. Aqui são nossas referências. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Nossa, muito obrigada, doutora Kátia, que foi nossa orientadora. A doutora Fernanda Mello, que fez uma palestra para a gente, particular. A doutora Patrícia e a doutora Elizabeth, que ajudaram a gente a sanar nossas dúvidas também. Muito bem. Parabéns, meninos, apresentaram muito bem e o assunto é realmente instigante. Fico muito feliz, fizeram uma diagramação visual muito bacana também. Obrigada pelo agradecimento. E agora, então, eu passo a palavra para a professora Patrícia. Fique à vontade. Pode falar o que você quiser falar para nós, que você julgar importante. A palavra é sua, depois a gente passa para a professora Kátia também, tá? Pode tirar o compartilhamento, por favor. Vou tirar aqui, professora. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite.
Eu já participei de uma reunião anterior, onde a Kátia compartilhou comigo o link, onde a gente teve a presença da professora Fernanda, em que eu ouvi uma prévia, um pouco do bate-papo de vocês em relação ao trabalho, ao grupo. Primeiro, pela revisão, e segundo, por sintetizar a ideia, exatamente para poder dar a mensagem de que as pesquisas estão em andamento, os clinical trials estão em andamento, essa pode ser uma saída para vários países do mundo, e países como o Brasil, onde a cobertura vacinal da BCG ela é uma cobertura considerada alta, ela já foi, inclusive, melhor, mas mesmo assim, 5 a 88% de cobertura não é uma cobertura ruim, é uma cobertura boa, ela já foi melhor. A gente tem que entender que houve um impacto, né, não só na BCG, mas em várias outras vacinas do Programa Nacional de Imunização, que gerou um impacto no cumprimento desse calendário vacinal por parte das famílias, não só na população pediátrica, as crianças pequenas, mas também no adolescente, na população adulta. Então, é uma oportunidade de países como o Brasil poderem contribuir nesse agravo que hoje já se completa há mais de 15 meses, né? Mais de 1 ano e meio, na verdade. E cada vez que a gente acha que vai melhorar, né? Eu acho que surge uma nova notícia, agora a gente está diante da variante Delta, a gente está diante do aumento do número de casos na população pediátrica, isso não acompanhando os países que estão um pouquinho na frente da gente na pandemia, e países que já a variante Delta, ela passou, né, e varreu a situação, se tornou a cepa dominante, causou aumento de uma transmissão comunitária elevada, como o Reino Unido e os Estados Unidos. A gente viu que em ambos os países houve um aumento da transmissibilidade na população pediátrica, um aumento do número de casos. A princípio, as informações que nós temos que não deu a essas pessoas, não conferiu a essas pessoas uma gravidade aumentada, essas crianças uma gravidade aumentada. E aí, dentro desse contexto, vem a possibilidade da gente entender que algo que é muito conhecido, que é nosso velho conhecido, poder contribuir em relação a potencializar e amplificar essa resposta imune da BCG. Eu dividi as minhas considerações, que vão ser breves, vocês podem ficar tranquilos, em algumas considerações, algumas dúvidas que eu queria tirar com vocês, e algumas considerações em relação a como vocês podem, eu acho que caberia um trabalho, caberia uma submissão, uma publicação, tá? E aí, eu queria, a quem eu posso me dirigir? A todos os meninos? A todos os alunos? Sim, Ana? Sim, a todos. Tá ótimo. Então, tá. Sim. Então, eu vou fazer algumas considerações em relação a como vocês podem acrescentar, vamos dizer assim, algumas informações para poder enriquecer a análise dessa revisão, porque eu acho que teria completo, vamos dizer assim, lugar para a gente submeter a uma publicação. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito. Eu experimentei simular um trabalho de metodologia semelhante, então eu fui na fonte de dados de vocês, que vocês referem que fizeram a busca, eu fui até elas e eu simulei uma busca, e realmente os trabalhos que vocês selecionaram foram os trabalhos que melhor expressaram a revisão que vocês teriam que fazer. E aí, vamos começar. O objetivo das pesquisas vocês conseguiram sintetizar. Eu queria entender, Ana, e demais colegas, não teriam feito, na verdade, uma revisão integrativa. Sua voz está sumindo, Patrícia. Sua voz está sumindo. Está me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Tá, de vez em quando ela falha. Pode repetir o que você falou? Espera aí, deixa eu ver se eu faço uma coisa. Só a pergunta mesmo, só a pergunta. Por que não uma revisão integrativa? Por que uma revisão quantitativa? Por causa tivemos pouco tempo, eu posso responder por eles. Esse seminário enfim, do seminário 5, nós temos um tempo muito curto na busca dos artigos, entendeu?
nós tivemos muitos feriados durante o curso, então, vivendo ainda em pandemia, metade presencial, metade online, então, realmente, nós não nos aprofundamos mesmo por conta do tempo. Tá. Não, mas eu acho que o que eu estou falando... para futuramente, né? Não, eu acho o trabalho. Que fizeram, ele se trata de uma revisão integrativa da literatura. Eu acho que tem muito pouca coisa publicada, eu acho que se vocês buscaram é realmente o que está em andamento. Tem alguns daqueles clinical trials que vocês viram na plataforma que já começaram a ensaiar alguns resultados publicados, tá? Mas não são muitos, ok? Então, eu acho que, de repente, eu acho que o trabalho de vocês tem mais peso, o que vocês fizeram tem mais peso, vocês com certeza vão fazer as análises, a análise maior, com certeza cabe uma publicação já com a definição de uma revisão integrativa, tá? Essa é a minha primeira sugestão, o trabalho que foi bem feito. A segunda questão é a seguinte, que eu sugeriria, na apresentação, o autor de cada um dos artigos. Eu acho que fica mais fácil até para quem está assistindo a gente poder buscar. Eu busquei os artigos pelo título, mas vocês poderiam colocar os autores e o local onde foi desenvolvido, tá? Então, essa é uma sugestão que eu colocaria. Eu acho que isso ajuda quem vai olhar a apresentação, vai buscar e vai rapidamente. Tá? O terceiro artigo que vocês resumem, né, que vocês sintetizam as informações, ele foi um artigo quando ele fala sobre a BCG e a capacidade dela prevenir a infecção e a gravidade pela pandemia da Covid-19. Esse foi um dos primeiros artigos que foram publicados com esse tema, tá? E ele mostrou que países desenvolvidos ou não desenvolvidos, ou em desenvolvimento, né, mas que tinham a cobertura vacinal estabelecida para a BCG, eles tinham taxas de mortalidade menores. A taxa de mortalidade menor em relação aos países desenvolvidos, tá? Esse artigo, eu trabalharia melhor ele. Eu acho que vocês conseguiriam trazer algumas informações que eu encontrei no texto, ok? E que poderiam levar a determinadas reflexões. O autor, inclusive, reflete sobre isso na discussão, em relação ao tamanho populacional dos países. Você vê que os países com alta cobertura vacinal para PCG são, em sua grande maioria, países com um nível de desenvolvimento socioeconômico menor e com base populacional maior. Tá? Então, isso seria uma consideração a ser colocada. E que lá atrás, no último artigo, se não me engano, vocês falam sobre a questão da Europa. E aí eu gostei muito desse último artigo, que é quando vocês colocam na discussão, o artigo da discussão, aonde esse artigo que foi publicado em 2020, final de 2020, esse autor, esse Ostemi, ele compara os países europeus, ou seja, países com pirâmide populacional semelhante, com nível semelhante de desenvolvimento socioeconômico e financeiro, uma parte que optam pelo uso da BCG e outros países com todas as características semelhantes à BCG regular, e aí a gente observa como é que os números de casos e os números de óbitos se multiplicam em países com características populacionais semelhantes. Então, eu acho que isso daí é um grande gancho aí para justificar e para fundamentar, inclusive, o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Rio, um dos trabalhos desenvolvido pela professora Fernanda Mello. Tá? Eram essas as minhas considerações. Eu acho, Patrícia, que você pode ser até convidada aqui ao vivo para ajudar a gente a escrever esse artigo, né? Acho que seria, assim, a sua visão aí pontual e precisa, né? Em relação aos trabalhos, a questão da relevância aí realmente da população e a gente dar uma arrumada melhor para poder fazer um artigo e submeter até uma revista
uma revista... Por exemplo, eu acho que é bem trabalhado esses dados, né? Assim, um trabalho complementar ao que vocês já fizeram, caberia uma submissão a memórias do Instituto Oswaldo Cruz, a Revista Brasileira de Medicina Tropical. Então, assim, eu, inclusive, traria essa publicação para uma publicação em um periódico nacional, viu? Traria isso, para dar peso à divulgação, tá? Para dar peso à divulgação para aquelas pessoas, para os profissionais de saúde que estão aqui no dia a dia, que podem, né, entender a importância de um trabalho como esse sendo desenvolvido, e o Brasil podendo aí, dentro de uma plataforma onde trabalhos do mundo inteiro foram cadastrados, está lá o Brasil sendo representado. Então, eu acho isso muito importante. Tá? Obrigada. Ótimo. Eu tenho uma dúvida aqui. Não estou vendo perguntas, estou vendo muita gente dar parabéns à apresentação do grupo. E eu queria perguntar mais sobre esse trabalho, esse projeto lá da UFRJ, para eu entender melhor como é que está esse processo, em que período está, em que fase está, e o que se tem percebido realmente em relação a repetir BCG, a fazer novamente, enfim, eu queria entender melhor esse trabalho. Não sei se a própria Patrícia quer falar, ou se a Kátia, ou se os meninos querem. Olha, até onde eu sei, é um estudo multicêntrico, né? E realmente não é só... A UFRJ está assim como base, porque a doutora Fernanda está lá, mas assim, é um estudo multicêntrico, e eles ainda não têm, assim, não tem ainda muitas conclusões em relação a essa segunda dose. Eles estão colhendo os dados, né, Patrícia? Você sabe mais alguma coisa nova em relação a isso? Não, eu não sei. Até onde, assim, a última vez que eu soube de resultados do recrutamento havia acabado, não é isso? Me corrijam. Havia acabado e eles estavam na fase de acompanhamento, né? Na plataforma, quando você entra na plataforma, ainda não tem publicação submetida nem no MedVix, que é aquele que você manda o pré-submetir, vou mandar, todo mundo tem acesso ao artigo, mas ele ainda não foi revisado por pares. Então, a gente ainda não tem ele lá, tá? Sim. Quer dizer, mas no caso, a proposta seria usar fundamentalmente em idosos, repetir a vacina em idosos. Olha só, o trabalho foi feito, até onde eu sei, ele foi feito em profissionais de saúde, tá? Profissionais de saúde. Eu acho que o recrutamento, até onde eu sei, foi feito em profissionais de saúde. Ele não incluiu, tipo, não, eu vou fazer o estudo em população de risco. Ele incluiu, me corrijam se eu estiver errada, tá? Até onde eu sei sobre o estudo, até porque, como não tem nada oficialmente publicado, tudo é muito mais de apresentação e palestra que a gente ouve, o recrutamento foi entre profissionais de saúde, tá? Sim, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês tomaram 2 doses? Eu tomei 2 doses de BCG. E a segunda... Não, eu não tomei. Eu não tomei. E eu vejo que é interessante isso, porque meu filho, por exemplo, tem 22 anos. Ele já não tomou a segunda dose. Então, quando ele já tinha 5 anos, ele já não havia mais a segunda dose. Entendeu? Eu acho que um conceito importante, né, que as pessoas não têm, e cabe a gente, profissional de saúde, divulgar isso, né, e até para combater essa coisa horrível que é esse movimento anti-vacina, né, que está travancando muito desenvolvimento positivo, né, contra a pandemia, essa questão de que a vacina, ela não é para impedir a doença, é para impedir formas graves da doença, né? A Carol falou ali, né, dessa questão da BCG, que eu me lembro nessa época, eu estava no atendimento e a vacina BCG era feita quando a criança nascia e depois quando entrava na puberdade, né,
Você É lembra mais ou disso? menos com 8, 10 anos, né, que fazia uma segunda assim, né? No dose. período pré, imediatamente, ou eu me lembro de uma época que era da puberdade. Por quê? Acreditava-se que nessa época, quando o adolescente, né, entra nessa fase, a tendência de você aumentar o risco de meningite é muito grande, né? E isso foi usado um bom tempo, eu me lembro disso. Foi usado um bom tempo. Depois caiu por terra, depois não se continuou a fazer. Pelo que eu estou entendendo, isso veio a ser aventado, esse novo uso da vacina, a segunda dose, agora, né, em função da Covid, né? E eu me lembro até numa palestra que eu assisti do Marco Aurélio Safadi falando sobre a BCG e que isso justificaria, talvez, né? Parece que a gente ainda não tem isso claro, até me esclareçam isso, é que realmente uma das razões pelas quais a criança não teria uma forma grave, via de regra, era exatamente o fato dela ter esse uso de BCG, mas que depois ficou mais reforçada a questão esse contato muito próximo, né? Isso é uma pergunta que a Patrícia pode falar melhor, né? Esse contato próximo com diversos germes, diversos agentes agressores, e isso faz com que a criança crie mais defesas, além do fato de que ela tem aqueles receptores, né, do ACE, né, ACE, em menor quantidade. Então, o vírus se acoplaria menos à superfície, né, da célula. Como é que está isso hoje em dia? O que se fala sobre isso nesse... Então, assim, na verdade, existem algumas teorias, algumas que foram estudadas, outras que ficaram muito em reflexões, em relação a por que a criança ela não adoece, né? Ela não, até agora, né? Até até esse agora. momento, porque a criança seria menos suscetível. Quer dizer, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a criança ela pode sim ser infectada pelo SARS-CoV-2. Ponto número 2, a criança pode sim ter doença pela Covid-19, ela pode manifestar sintomas pela Covid-19 e ela pode sim transmitir o vírus uma vez infectada. Bom, o que os estudos mostram é que quanto menor a criança, existe uma menor suscetibilidade ao agente. Uma vez infectada, essa criança normalmente ou ela encontra-se assintomática ou ela tem formas leves de sintomas, ok? E o que observa-se é que essa criança, assim, não é que ela tem uma carga viral menor, porém, normalmente, como a criança ela acaba manifestando sintomas clínicos mais rapidamente que o adulto, né? E ela faz um pico de replicação viral mais precoce que o adulto, é que essa criança, uma vez sintomática, ela é logo feita o diagnóstico, ela é logo separada, assim, protegida, e aí com isso a capacidade dela propagar o vírus acaba sendo menor. Estudos de rastreamento de contato também mostram o seguinte: que quando a criança está doente em casa, a interação criança-adulto, ela é uma interação menos propagadora do vírus do que uma interação adulto-adulto. Ok? Alguns estudos propuseram que tivesse relacionado à carga viral, outros não propuseram que fosse relacionado à carga viral. Então, assim, a gente ainda não tem isso estabelecido. A criança tem uma carga viral menor que o adulto. Não. O grande problema, os estudos que mostraram que a criança poderia ter uma carga viral igual ou maior do que o adulto, foram estudos de criança a pacientes graves, pacientes intubados, pacientes que tiveram seu PCR quantitativo, mas que já estavam no 20º dia de doença, no 25º dia de doença. Então, o paciente vai ter uma carga viral menor. Ele não está mais grave por causa do SARS-CoV-2. Sim. Pelo contrário, sabe que é uma doença multissistêmica, que é uma doença que tem uma segunda fase inflamatória intensa,
Então, esses estudos eles foram muito criticados na época, apesar de terem sido utilizados em várias revisões, argumentos, por exemplo, o retorno escolar ou as escolas não poderiam abrir porque a criança teve uma carga viral, isso foi até notícia de jornal, a criança tem uma carga viral maior do que o indivíduo adulto que está grávido numa UTI com Covid. Aí, quando você vai ler o artigo e analisa ele, está lá, inclusive, na revisão que foi divulgada na SOPERJ, a gente vê que não, que a da criança estava 25 dias no tubo. Isso não existe, né? Bom, a segunda possibilidade, e sim, as crianças têm menos receptores de enzima conversora de angiotensina no epitélio da célula. Aí, com isso, a gente produziria uma menor adesão. Por quê? Porque o vírus utiliza esse receptor como um veículo de penetração celular. Então, se a criança tem menos esses receptores, a criança teria menos vírus aderindo e invadindo, menos receptores. E aí, com isso, ela ficaria menos doente. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta de você. Sim, foi ótimo. Mais uma pergunta, Patrícia, em relação, por exemplo, à variante Delta, o que a gente está vendo aqui, né? Parece que ela tem sem sombra de dúvida, 100% mais transmitível, mas parece que ela tem uma capacidade de adoecimento grave, né? Menor, né? E tem pego muita criança e muito adolescente em relação às outras cepas que a gente viu, né? E aí a gente percebe assim que como ela transmite muito, ela transmite para a família toda, como é o caso do Norwalk, o vírus Norwalk, né? Que faz aqueles surtos de diarreia na família toda. E eu tenho visto muito isso, né? E aí, em relação a isso, como é que a gente avalia essa questão desse quadro pela variante Delta que, não sei, parece-me realmente que ela não causa tanta agressividade assim, né, na doença, embora aquela história, essa doença não é para quem quer, para quem pode, né? A gente não sabe quem pode, o problema é esse. Mas, assim, o que a gente pode falar, se você já tem alguma coisa aí estudada em relação à variante que a gente possa afirmar em relação à criança, em relação ao adolescente, se você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Né? Todo mundo estudando isso agora, está todo mundo lendo isso agora. Uhum. A gente provavelmente nas próximas semanas a gente vai encontrar, a gente vai assistir ou participar de alguns debates em relação a isso. O que a gente sabe é o seguinte: essa variante ela vem da Índia, ela entra da Índia, ela migra para o Reino Unido, do Reino Unido ela fica nos Estados Unidos, ok? Por todos os países onde ela passou, ela se mostrou mais transmissível do que as cepas anteriores. Rapidamente ela se transformou em cepa dominante, ok? Ela busca o indivíduo não vacinado. É óbvio que sempre vai encontrar um terreno propício o indivíduo suscetível, ok? Esse indivíduo suscetível, a princípio, é um indivíduo não vacinado. Porém, a gente está vendo taxas de infecção significativas, quer dizer, relevantes, eu não vou falar significativas, mas relevantes em indivíduos vacinados. Outro dado importante é que, além dela ser mais transmissível, a carga viral dos indivíduos vacinados, em que a gente espera que seja mais baixa, ela está sendo tão eficaz quanto o indivíduo não vacinado. Então, isso é que fez com que o CDC, já no início da semana passada, final da semana retrasada, ele emitisse uma nota recomendando que o vacinado e o não vacinado voltassem a usar máscara, ou seja, o uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos, mesmo no só existem pessoas completamente vacinadas, e aí o completamente vacinado a gente tem que considerar que são 15 dias após aquelas vacinas que têm 2 doses e 15 dias que é 1 dose. Então, aí você é considerado completamente vacinado e aí você pode
eles já estariam mais flexíveis no sentido de utilização de máscara, se o ambiente estiver aberto. Hoje não. Hoje eles mandam todo mundo usar máscara, porque ela e propagando de uma forma, se propagando de uma forma eficaz, tanto no ambiente da população vacinada quanto no ambiente da população não vacinada. Em ambas as populações, internação aconteceu, sem dúvida nenhuma, de uma forma menor do que cepas anteriormente e mais frequentemente na população não vacinada do que vacinada, ok? Em relação aos sintomas, o que vem sendo descrito, tá? São sintomas mais leves e inespecíficos. Então, alguns exemplos. A presença de um sintomático em casa, no caso da criança, por exemplo, os sintomas eles vêm taxa de contaminação das crianças no Reino Unido quanto nos Estados Unidos lá em cima, então ela subiu, realmente subiu. Gravidez e óbitos, não, ok? Os sintomas clínicos são muito inespecíficos, como de uma virose respiratória não específica. Exemplo, espirro, não tem muita dor de garganta, não tem muita febre, e aquela dica que a gente tinha na nossa prática clínica. Tem alguém sintomático em casa? Tem. Não está acontecendo, tá? Então, isso não necessariamente está presente, ok? O segredo, né? Até saiu um artigo agora, né? Sexta-feira passada, o CDC ele publicou a sua revisão semanal, onde ele mostrou a taxa de ocorrência nas crianças subindo muito, até maiores do que outros períodos da pandemia. E o que ele fala é o seguinte: enquanto essa população não é vacinada, usar máscara, tá? Vacinados e não vacinados, distanciamento e higiene das mãos e, principalmente, testar. Então, agora é o seguinte, não tem essa de que cotonete no nariz é desconfortável, não tem essa que PCR, não. É testar. Testar, exatamente para tomar e evitar a propagação da doença. Ok? Ok, obrigada. Obrigada. Gente, quer comentar? Eu quero, assim, parabenizar mais uma vez o grupo pela apresentação. Eu acho que, assim, foram brilhantes, assim, tanto Antônio, Marcos, Ana Carolina, de estarem aqui representando todo o grupo. Quero agradecer imensamente as contribuições da professora Patrícia. Já está convidada a ser nossa coautora, né, grupo? Olha só que honra. Com certeza. Professora Patrícia para escrever com a gente, para nos orientar numa série de coisas, de questões aí relevantes. Acho que vai ser muito bom. Professora Beth, que bom que você trouxe também perguntas, porque a pergunta sua são nossas mesmo. No dia a dia, os pediatras estão realmente, essa variante Delta veio para dar uma bagunçada, né? Geral, né? Exatamente, mas o quanto que é importante a gente trabalhar. E voltando aqui à fala da professora Margarete Dalcom, ela também falou essa questão da importância de nós termos trabalhos brasileiros representando, né, no mundo, na sociedade, na comunidade científica mundial, né? O quanto que é importante a gente levar também o nosso nome e nós próprios brasileiros também reconhecermos a nossa ciência, né? O valor do trabalho que a gente está produzindo aqui no Brasil. Então, acho que vai ser uma inspiração para nossos alunos aí como um todo. E agora, antes de despedir... Eu vou enviar para você só um adendo, só para os meninos. Eu vou compartilhar com você um manual que recentemente eu tive acesso. Um manual exatamente muito prático, muito objetivo de revisão integrativa. Tá? Ótimo. Ótimo. Ok? Então, eu vou encaminhar para vocês um manual. Ele ajuda a gente até a construir, tá? Que vocês vão ter que fazer uma breve descrição da metodologia, da revisão que vocês fizeram, tudo isso que vocês falaram, uma forma legal de escrever que ajuda a gente a dar o pontapé, tá? Eu vou mandar para vocês. Tá bom. Agora eu vou pedir para... Antes, se a gente podia, todo mundo, nós somos poucos aqui, abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Só um instantinho, Kátia, só um instantinho. Só queria saber se o grupo que apresentou, ou alguém do grupo que a gente não viu, perguntas aqui. Se querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida,
Marcos, Antônio, Carol. Praticamente a senhora falou, então eu não tenho muitas dúvidas. Eu tenho mais queria pedir mesmo uma dica, assim, de como vocês se mantêm atualizados o tempo todo. Porque eu sinto que toda hora eu tenho que ficar procurando as coisas. Gente, e eu não sei de onde vocês, como vocês conseguem ficar, uma dica para minha vida mesmo. É isso aí, a gente, é um malabarismo que a gente faz na vida, né? Eu digo o seguinte, eu falo isso sempre para os alunos, duas coisas. Você, para ser médico, precisa gostar de gente, né? Porque se você não gosta de gente, vai fazer outra coisa, né? Porque a gente precisa acolher, a gente precisa ter, para prestar um bom cuidado, ter o paciente, né? Cuidado com esse carinho. Então, isso, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, é saber que, como é que eu gostaria de ser atendido, eu quero atender o meu paciente. E a outra é gostar de estudar, gente. Porque, assim, você, para ser médico, você tem que gostar de estudar, você não tem que fazer outra coisa, porque você vai estudar a vida inteira. A gente não dá conta. Então, assim, quando a gente tem essas oportunidades, assim, de trazer um especialista para trazer essas informações para a gente, é uma maneira excelente da gente se atualizar, né? Que às vezes a gente não dá conta de ler tudo no dia a dia, na loucura da vida da gente. Não pensem que é só quando vocês estão estudando, não, depois também é. E a gente fica assim, meu Deus, eu queria dar conta de tudo, mas a gente não consegue, né? A gente senta no preju e corre atrás dos amigos, né? De perguntar as coisas para os colegas que têm a experiência, para a gente ir amadurecendo, né, no tema. E não tem jeito, né? É mergulhar nas bases mesmo, sair assim, eu vou arranjar um tempinho aqui para ler. Aí eu, por exemplo, tenho um grupo de faculdade, de turma, né? Que a gente troca muito, assim, artigos no grupo, sabe? Então, esse exercício de estar junto com as pessoas, porque eu sempre falo isso, a Kátia sabe, né? Que é a frase que eu gosto, não precisamos de muita coisa, apenas uns dos outros. E aí a gente vai construindo essa rede de proteção para nos ajudar a ficar cada vez melhores, vamos dizer assim, né? Agora, Ana, para acalmar o seu coraçãozinho, é o seguinte, você está na graduação, no 6º período agora. Você dando conta de todas a quantidade de volume de informação que chega a você e ainda fazer uma pesquisa, você está no caminho certo. É isso aí. Pode ter certeza, né? Que quando... Essa é de todos nós. Então, assim, você estando na graduação e já dando conta das suas matérias, cara, me dói muito o coração quando eu vejo um aluno, como eu já vi aqui, até no 3º período, né, Beth, que está fazendo plantão, sabe? Já está lá se sentindo já o próprio staff. E, cara, é a hora de estudar. A hora de estudar é essa, o conteúdo da graduação de vocês, que é muito rico. Então, somado ao conteúdo da graduação, mais uma pesquisa, outra, se aprofundar num assunto, ir nas bases científicas, colocar mesmo lá no Google Scholar mesmo, lá os temas, virão artigos sobre aquele assunto, já dá conta. Fala aí sua dica, Patrícia. Sua dica de estudo. Acho que ela não está ouvindo. Sugere, Patrícia, sua dica de estudo. Está fechado seu microfone. Ah, desculpa, eu ia falar. Não, olha só. Eu acho que a Kátia e a Beth, elas sintetizaram muito bem. Eu acho o seguinte, pessoal. Deixar uma mensagem para vocês. Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Exato, Na exatamente. minha faculdade, eu ouvi isso por grandes mestres da minha residência. E mais do que isso, eu ouvi isso dentro da minha casa. Então é o seguinte, quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Se você não tiver o entendimento e a medicina, você vai lembrar dessa frase inúmeras vezes ao dia. O seu entendimento da sua prática profissional, ele deve ser voltado exclusivamente para o paciente. Quando você pensa nisso, essa frase vai martelar você quando você tem um resfriado,
até você ter que dar um diagnóstico de uma neoplasia, por exemplo. Porque você vai sempre ter a curiosidade de buscar o melhor para aquele indivíduo. Eu terminaria com essa dica, tá? Não há dúvida que vocês vão brilhar. Não há dúvida que vocês vão se dedicar. Não sabia que eles estavam no sexto período. Tá? Achava que eles já estavam. Então, você vê como é que a impressão que vocês me causaram foi excelente, tá? E eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão seguir um caminho maravilhoso e é arregaçar as mangas e entender o seguinte: vocês vão estudar para o resto da vida. A faculdade é só o início, é a creche, é onde vocês vão aprender a brincar. Agora lá, é isso. Tá para o resto da vida, tá, pessoal? Boa sorte. Ó, tem uma dúvida aqui antes da gente encerrar. E que tirar, eu quero foto com todo mundo. Quem puder abrir a câmera para a gente aqui. Fotografar. A Thaís está perguntando, eu tenho uma dúvida. Como a vacina da BCG pode ajudar na imunidade contra a Covid se ela foi desenvolvida para combater uma bactéria e não um vírus? Você quer que eu explique de novo? Eu acho que essa resposta ela foi dada, acho que foi. Quando vou falada na apresentação, né? Eu acho que vocês podem aí ajudar a sair. Isso, por favor. Se quiser, estamos escutando? Sim. É que existe uma compatibilidade entre 12 aminoácidos, falei errado, falei 2. 12 aminoácidos que estão presentes em várias espécies de micobactério, até porque a tuberculose não é causada só por um micobactério, mas as vacinas são feitas para atingir a maioria, né, os mais comuns, e esses 12 aminoácidos que estão em comum, eles estão presentes na cápsula do vírus. Por isso que a BCG tem uma relação com o Covid, por essa compatibilidade que ela não foi proposital, mas graças a Deus existe, né? A natureza criou, né? Perfeito, gente. Olha, o papo tá uma delícia, dá vontade de ficar aqui a noite toda, né? A gente trocando aqui, enriquecendo muito, assim. Estou gostando de ver, assim, a colocação de vocês muito, muito segura, muito, muito firme, né? Do pessoal que apresentou. Então, muito bom demais. Eu gostaria de ficar aqui muito tempo, mas infelizmente a gente está cansado e aí não dá para ir até o final. Então, eu gostaria de pedir à professora Patrícia para fazer suas colocações finais, depois a professora Kátia também, e aí a gente encerra. Se os meninos já perguntei, eles não tiveram dúvidas, né, aqui, então aí a gente adoraria ficar aqui até 10 horas da noite, mas a gente não consegue, né? Eu já fiz as minhas considerações, desejo sucesso a todos, obrigada pelo convite, Kátia e Beth, e eu passo a palavra para a Kátia aí. Agradecemos você muito pela sua presença aqui e esse enriquecimento todo. Kátia? Muito obrigada, Patrícia, obrigada, alunos, foi realmente muito produtivo hoje aqui, estou muito orgulhosa de vocês, alunos da Estácio e os outros colegas, outros representantes de outras ligas que estão aqui. Essa videoconferência vai ficar gravada, vai para o site da Soperj, então, assim, quem perdeu, quem não pôde assistir agora, quem está assistindo o jogo do Flamengo, que está concorrendo aqui com a gente, com nossa apresentação, mas tudo bem. Então, pode assistir depois, tá? Que vai ficar aqui. E em breve vocês terão notícias desse grupo, porque com certeza vai ter um artigo publicado aí desse tema. Obrigada mais uma vez. Perfeito, gente. A Carol já respondeu. Eu chamo de Carol, não chamo de Ana, eu chamo de Carol. Já respondeu aqui para Thaís, que perguntou, né? Que ela não tinha entendido. Perguntou mesmo com as mutações, mas seria a mesma resposta, né? Porque que uma vacina do Covid, ela consegue atingir várias cepas, porque não é uma mutação do vírus inteiro, é apenas uma parte que vai fazer a diferença. Exatamente. E para não valer, teria que ser exatamente a parte que esses 2 aminoácidos. Isso. E vem cá, Felipe, Natasha, vamos abrir a Natália,
Vamos A abrir. câmera não, o pessoal do grupo Giovana, ninguém quer, tá todo mundo envergonhado? Não, não são não. Vamos abrir Ó, sim. vamos abrir, vamos abrir. Isso, Gente, ó. muito bom. Bom, então vou tirar, então. Ninguém mais vai abrir aí, gente? Vai sim. Felipe, Fernanda tá aí, pneumologista na área, que bom. Já tá sem luz aqui, né? Vou botar uma luz aqui. Ah, meu Deus, blogueiro. Eu não tava nem aparecendo. Tô acabado aqui abrindo a câmera. Tá Não, nada tá acabado. ótimo. Se Antônia, alguém vai quiser um pouquinho para trás que a gente só está vendo do. Antônia, pelo menos ver seus olhos. Pouco. Fernandinha também, um pouquinho para trás, se conseguir. Fernanda também. Para aparecer o rosto todo. Pelo menos os olhos, É. Ai, que bom, gente. Obrigada mais uma vez aí. Obrigada, Diego, também, pela participação. Estou encerrando aqui a gravação. Tá Muito ótimo. obrigada, gente. Foi ótimo. Vamos